tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Luiz Gustavo volta a trabalhar aí o recondicionamento físico no CT nessa pausa aí da Copa do Mundo de Clubes. Miller comemora aí com muita ênfase a saída de Luiz Ubeldia do tricolor paulista. E São Paulo faz uma proposta oficial para um atacante do Sporting de Portugal. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Já deixa seu like, também se inscreva no canal, você que não é inscrito. Vamos lá, vamos pro vídeo. Apalavrado, né? O Crespo, a volta do Crespo, com um contrato até o final de 26, né? Que seria o final da gestão Casares, com a comissão, com uma nova comissão, não a comissão que ele trouxe lá atrás, que até teve alguns problemas ali com a direção do São Paulo à época. Então, o Crespo, quando o São Paulo solta a nota de rescisão com o Zubeldia, né, partindo da vontade do Zubeldia, já estava apalavrado com o Crespo. É uma das poucas opções disponíveis no mercado. Ele vem com aquela situação de um aproveitamento muito parecido com o que teve o Zubeldia, com o que teve o Dorival, com o que teve o Rogério, tendo como marca principal a conquista do título paulista lá contra o Palmeiras e o fato de ter dirigido o time na pandemia sem público, né? Muita gente lembra, isso é tão curioso no futebol, eu me divirto até. É natural, né? Muita gente lembra do Crespo só do jogo do Palmeiras, do título. Ou da parte boa. Você gosta de lembrar das coisas boas, né? E que aquele jogo, aquele time, 3 zagueiros, marcação homem a homem, e foi mesmo. O Abel não conseguiu andar. O time Palmeiras não existiu no jogo. Com Rony, Veiga, nada. Foi perfeito o São Paulo no segundo jogo, marcação. Aquilo, logo depois, ruiu. Os jogadores estouraram, tal, não sei o quê, porque era o Copa do Mundo do São Paulo não deu férias e tal. As coisas mudaram, vários jogadores se machucaram, etc, etc. O Crespo termina o trabalho dele no São Paulo, aliás, demitido de uma forma meio, como eu diria, sacana, né? Porque o Rogério estava contratado no Morumbi, dando treino no Morumbi, e ele ainda não tinha sido comunicado no CT da Barra Funda, mas enfim, com um time já completamente diferente. Era não tinha 3 zagueiros. Então se levou para uma coisa mais natural, o Ceni estava disponível e tal. Mas eu estou dizendo, muita gente está achando que o Crespo vai voltar com 3 zagueiros, marcação homem a homem, o jogo. Não. Depende, né? O São Paulo, eu não sei se ele vai mudar radicalmente o que o Zubeldia vai fazer. O que a gente sabe é que ele, curiosamente também, ele pega o São Paulo nos 2 momentos mais delicados desta gestão. O primeiro é a entrada, o time e o clube destruídos, as estruturas sucateadas. Hoje melhorou bem isso. Aliás, ele pega, falamos ontem aqui, ele pega, foi um dos argumentos para convencê-lo. A estrutura do São Paulo tem água na piscina, tem vestiário bom agora, tem equipamento, tem recuperação, etc. Ele não pegou nada disso, né? Tem torcida no campo, né? Morumbi e tal, não sei o que lá, tá funcionando. O muro não tá pintado para ele. A frase do muro, acho que vai ter aquela frase que for célebre, né? O Tirone sabe falar em espanhol, depois ele vai repetir aí. Se as pernas... eu não lembro mais. Mas se as pernas não chegam... Não chegam as pernas, chega o coração. Bom, enfim, mais ou menos isso. Foi frase no vestiário, o Rogério pediu para pagar depois, para não ficar dando umas reminiscências. Mas o que ele sabe também é que o São Paulo tem seríssimas limitações financeiras nessa temporada, não pretende quebrar o plano de contenção e está lutando contra o rebaixamento no Brasileiro e classificado para as 2 Copas, né? Imaginar uma mudança radical, eu não acredito, mas eu acho que dentro das opções disponíveis era talvez a mais plausível. E aí, Massá? Virando a página, agora não tem mais o Ubeldia, agora é o Crespo. Mas o time está de férias. O cara não foi contratado ainda. Isso. Vamos esperar. Não assinou. Exato. Porque daqui a pouco vem a... Lembro. Fala aí. Qual lembrança? O que você está lembrando? Miguel Ângelo Ramírez. Isso é uma. Não, mas isso acho que talvez não... esse tinha falado sim, veio. Foram até... O Palmeiras foi até lá. O Leonardo Holanda levou o contrato para ele. Ele falou, amanhã eu assino. E lembrando que o São Paulo não está trazendo apenas Crespo.
Tem que vir uma comissão. Inteira, a comissão que vai mudar todo mundo. Foi todo mundo embora. A única coisa é que o idioma permanece a mesma. O Zubeldia sai com 5 auxiliares e a comissão... Então, vamos lá. Então, respondendo a sua pergunta. O Crespo andou pra cá, o bibibi, bobobó, lá, lascou o time do Mundial, aliás. Viu? Isso. Esse Al-Ain aí era o time dele, né? Beleza. Ganhou Champions Asiáticos, ganhou o time do Jorge Jesus. É verdade. Perfeito. Campeão, então, tem troféu. O que mudou do Crespo de 4 anos para agora? Mudou uma coisa, São Paulo piorou muito. E ele vai ter que fazer mais milagre do que já fez lá. Eu acho que... E lá... Só como estrutura melhorou um pouco. Não, é campo, que eu tô falando. Jogador, elenco. E terá a torcida que faz muita diferença no Morumbi, com e sem. Sim, você pediu uma análise técnica do Crespo, sim. né? Então, ele e jogadores, elenco, certo? Eu admito que mudou, melhorou muito e o que está por trás faz muita diferença no dia de hoje, no futebol hoje. Compreendo isso e está certo, está tudo bem. Agora, com o elenco que ele tem, o que ele poderá fazer de diferente do que fazia o Zubeldia? Pouca coisa. A pouca coisa está mais naquele approach inicial, sim, da motivação, daquele que não está jogando, daquele que, puxa, eu sou reserva, eu podia ser titular. E depois, com a acomodação das coisas, ele vai carregar uma responsa danada, porque isso vai virar contra ele. Se o São Paulo for eliminado da Libertadores, a galera que não tem compromisso com nada... O invicto era o Zubeldia. É isso aí. Entendeu? Então, essa é uma faca... Bom, é assim? Isso é um bumerangue. Que a direção do São Paulo jogou um bumerangue. Boa comparação. Entendeu? Bumerangue foi, ele tá viajando aí. Não sabe nem se ele vai voltar. Foi comprar cigarro. Um número curioso, até falei pro Tirone, para mim, que é essa é uma diferença grande entre o Zubeldia e o Crespo. Eles são bem diferentes. São argentinos, o Crespo é um pouco mais velho, tem mais perfil europeu. Começou a carreira na Europa, dirigiu o time italiano com a primeira formação do Crespo europeia. O clube em que o Crespo teve mais partidas na carreira foi o São Paulo. Eu fiquei surpreso disso. Olha que loucura. Caramba. E ele não completou um ano de São Paulo, né? Ele não foi uns 6 meses. Não, com condições completamente atípicas. Então ele trabalhou na Itália, na Argentina, no Catar, na Emirados. E uma coisa que para mim tá clara. Tá claro. Um vai estar de terno, é uma postura, o outro aquele agasalho invadindo o campo. Pode esperar que amanhã a gente pode falar disso, mas vai ser uma frieza absurda. Você não estava aqui ontem, né? Porque você deu um grande migué, mas hoje você está de volta e a gente já falava sobre essa chegada do Crespo, essa volta, na verdade, né? Depois que ele deixou o clube em 2021. É um bom nome para comandar o São Paulo neste momento? O que ele pode fazer? Como ele pode trabalhar esse time taticamente, além do que o Zubeldia fez, para que tenha essa retomada e esse crescimento no Campeonato Brasileiro? Ele tem muita marcação individual. Eu me lembro do jogo Santos e São Paulo em 2021, que eu mandei mensagem para o Hernan estava trabalhando na Rede Globo e eu também estava no Grupo Globo, e eu mandei, Hernan, pergunta para ele se ele está marcando individual por causa do Bielsa, se ele aprendeu isso com o Bielsa. Lembra disso, Hernan? Lembro. Eu lembro da resposta dele. Que ele falou, óbvio, Bielsa é o papa da marcação individual, que era uma referência para ele. Então já dá para entender o que vai acontecer. Ele vai perseguir individualmente o campo inteiro. Foi uma das coisas que castigaram o São Paulo no segundo semestre de 2021, porque ele deu todo o esforço marcando individual, que desgasta mais fisicamente, para ganhar o Campeonato Paulista. O São Paulo precisava sair da seca de títulos, e saiu. E esse ponto deixa o Crespo na história do São Paulo, indiscutível. Vai mudar taticamente em relação ao que o Zubeldia fazia, embora o Zubeldia em alguns momentos tivesse perseguições também individuais. Outro ponto, acho que o Crespo está mais maduro em relação ao futebol brasileiro. Ele sofreu muito no primeiro momento, na primeira passagem, por causa da pandemia e por causa do entendimento físico que o futebol brasileiro impõe. Então ele chega mais preparado para isso. Por outro lado, eu não gostei da novidade, assim, porque não me pareceu uma novidade. Eu queria uma novidade. E o Crespo parece reprise de filme médio.
Sabe, assim, vamos rever um clássico. Não vamos rever Corra que a Polícia Vem Aí. Mas pode dar certo. Até o parêntese que eu faço é que o Tele, quando chegou no São Paulo em 90, não era uma repetição de um filme velho como o Crespo, porque o Crespo passou pelo São Paulo mais recentemente, mas o Tele tinha passado e fracassado no São Paulo em 73, só que eram 17 anos de diferença. Agora são 4. Então, acho que foi a solução mais à mão. O Crespo queria voltar para o Brasil, queria voltar a trabalhar, o São Paulo precisava de um novo técnico, e esse técnico conhece o São Paulo. Desse ponto de vista é bom, mas o que eu entendo é que vai dar um alívio momentâneo, e a certeza de sucesso só vem no decorrer com os resultados. Ô PV, você sabe que na terça-feira passada, exatamente uma semana que foi o meu encontro com o Crespo, eu cheguei a citar essa nossa conversa na transmissão daquele jogo Santos e São Paulo. A gente falou muito sobre futebol aquele dia lá no intervalo do Jogo do Brasil. E aí eu falei, você continua com marcação individual? Você continuou fazendo a marcação individual também no futebol árabe e tal? E ele falou assim, não, eu adoro marcação individual, eu aprendi, é uma escola bielcista, mas eu usava muito no São Paulo porque era a necessidade que eu tinha de sufocar o adversário e de ganhar o campeonato, que foi colocado que o Paulista era a Copa do Mundo do São Paulo, e a característica daquele elenco era uma característica de marcação e de caça. Então, assim, tem que ver se ele vai entender se esse elenco atual do São Paulo é um elenco para caça, é um elenco para marcação individual. Me chamou a atenção ele falar, não, peraí, sou de marcação individual, mas também trabalho em outros modelos. Essa é exatamente a minha pergunta, PVC, porque a gente tem um meio de campo de São Paulo aí que é um meio de campo técnico, né, de toque de bola, de troca de passes, que é um elenco que está desfalcado, né? Um meio de campo que está desfalcado, Lucas e Oscar ainda não estão disponíveis, mas será que ele tem esses jogadores para entregar o que o Crespo fazia ou o que o Crespo gostaria de fazer? Pelo que o Hernan está contando da conversa com ele aqui, que está nos revelando, ele pode ser um pouco mais versátil, né? Ele pode mudar a forma dele jogar de acordo com o elenco. O que dá para fazer com essas peças? Bom, eu entendo, eu acho que vai fazer as duas coisas. Ele tem repertório, ele jogou com o Malesani no Parma marcando zona, ele jogou com o Bielsa há muito tempo marcando pressão individual. Marcação individual, não o tempo inteiro, mas se você olhar Real Madrid, Barcelona, o último Real Madrid versus Barcelona, se você prestar atenção no Abel Ferreira, no Felipe Luiz, você vai ver que no tiro de meta, principalmente, está todo mundo subindo para pressionar o adversário, todos os times do mundo, no Brasil inclusive, você pressiona o adversário com 3 na frente, com 2 na linha média e subindo a linha de defesa para dificultar a passagem pela primeira linha com perseguição individual. Se você olhar, em grande parte das vezes, não todas as vezes, você vai ver que é um marcando um, entendendo que cada homem tem o outro homem para marcar. Isso é uma coisa que mudou nos últimos tempos, porque para pressionar você precisa individualizar. Só que está se individualizando sem sobra. Muitas vezes você individualiza e deixa um homem sobrando atrás, para ter menos risco. E quando você quer pressionar muito, você individualiza e não tem sobra atrás. Isso é muito inovador, não, mas é muito Bielsa. Isso é muito Bielsa, o que atualiza o Crespo. O Crespo sabe disso, o Crespo sabe fazer. E o Crespo sabe que não precisa fazer em todos os momentos. Ele pode fazer em determinados momentos dos jogos, pode fazer nos tiros de meta e pode não fazer em outros momentos dos jogos. E ele tem essa cultura tática, não falta pro Crespo. Esse é um ponto importante de entender. Dado punho o treinador, né, no Brasil principalmente. O Zubeldia já está há mais de um ano, né, mais de um ano à frente do São Paulo. Desde o ano passado eu sempre critiquei ele. Sim, você sempre. Treinador fraco, um treinador que durante a partida ele ele demorava muito para tomar decisão. A gente lá na tribuna ali, junto com os conselheiros, ali eu estava, e quantas vezes, Michele, a gente dizia a mesma coisa. Porque ele não tira o fulano e coloca o ciclano. Eu não conseguia ver isso.
E com 200 auxiliares no banco, isso eu ficava indignado. Ele demorava muito para mudar o time onde precisava mudar, né? E às vezes que mudava errado. Quer dizer, então acho que não só por isso, né? Por conta da situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, um ponto em Xará, perto da zona de rebaixamento, é uma campanha vergonhosa do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Nas Copas vai tudo bem, mas só que na próxima data de Libertadores, né, Xará, e Copa do Brasil, começam os mata-mata. Os mata-mata é diferente, né? Quer dizer, São Paulo vai bem nas Copas, mas no Campeonato Brasileiro, que é difícil, que é competitivo, que é longo, que é desgastante, o São Paulo está fazendo uma campanha muito ruim. E esta campanha ruim, com certeza, penalizou e foi determinante para a demissão, Xará, do Zubeldia. Foi. Eu só acho que a gente, sem querer ser advogado do Zubeldia, mas precisa também relevar só no seguinte sentido um detalhe. Ele ficou por muitos jogos sem os seus principais jogadores de talento. Principalmente o Lucas, né? O Lucas, mais dele. Pra vocês terem uma ideia, no Campeonato Brasileiro, o Neymar tem mais minutos jogados do que o Lucas. Sim. E isso, você tira de um time que tem suas limitações. O principal jogador já é um fator que dificulta muito o trabalho do técnico. Mas você tem que saber repor, tem que encontrar alternativa, Alex. Se a gente fica sem você aqui ou sem o Miller, a gente tem que dar um plano jeito. Tá, claro, tudo bem. Entendeu? Mas ele tenta, ele coloca alguém no lugar do Lucas, mas ninguém vai jogar como o Lucas. E o Oscar ficou fora os últimos jogos também. Aí ele perde o Caleri, que não vinha bem, mas era uma referência no ataque. Ele tem que se virar, ele estava tentando se virar, mas demorou para colocar a molecada. Ele realmente, como o Miller falou, ele teve muitos problemas para acertar o time, mesmo com essas dificuldades. Xará, eu concordo com você que você está falando, beleza. Só que tem um detalhe, Michele. Teve um jogo no Morumbi, que eu estava lá, e eu fiquei atormentado. Você quase entrou em campo. Pelo amor de Deus. Ele estava jogando, eu acho que ele não se deu conta. O quê? Que ele estava jogando com 4 laterais. 4 laterais? O Abel coloca 2, mas o Abel coloca 2 com propósito. Diferente. 4 laterais, 2 laterais direito e 2 laterais esquerdo. Nossa. Puxa vida, então, o time do São Paulo é limitado, nós sabemos disso, né? Então todo mundo fazia uma... Peraí, 4 lateral direito, 4 lateral no campo? É um absurdo, quer dizer, então ele fazia certas coisas que ninguém entendia o que ele fazia. Xará, na história do futebol, você já viu um treinador começar a colocar 4 lateral para jogar? Difícil. Pô, é limitar muito a sua equipe, que já é limitada. Então acredito que, eu falei pro Xará agora há pouco, Michele, o seguinte, o Abel é 90% ele e 10% o time. O Zubeldia não. Era 90% o time e 10% só ele. Quer dizer, então... Agora, onde não chegam as pernas, chega o coração. Frase do Hernan Crespo, que ficou eternizada lá na parede de São Paulo. É uma boa escolha o Crespo? Ganhou o título paulista, não ganhou pelo São Paulo? Sim, Michele, todo treinador, ele vive de passado. Isso é uma lei da bola, né? O Crespo museu também. O Crespo tá voltando por quê? Você acabou de falar aí. Porque ele ganhou um título. Deixou boas recordações. Tirou o São Paulo da longa fila de paulistão. Quer dizer, e num momento que o Palmeiras estava, né, Xará? Exatamente. Elegante. Então, ele foi campeão paulista por conta desse título. E também é um cara muito gente boa. Ele é mais educado, né, do que o Zubeldia. Olha, no jogo da seleção, o jogo passado da seleção brasileira, ele estava no camarote lá. Quando eu vi o Crespo, eu falei, opa, é jogo da seleção brasileira contra... Tá por aqui já. O Crespo aqui, eu falei assim, peraí, tem alguma coisa... Tá de férias, vacaciones no Brasil não, né? Exatamente. E ele é um cara muito carismático, muito gente boa, quer dizer, conversa com todo mundo, fala bem português. Boleiro. Isso, então, quando eu vi ele, eu falei assim, opa, ele não tá aqui à toa. E só uma curiosidade, hein? Devia ter feito. Vai ser o primeiro encontro de verdade da torcida do São Paulo com o Crespo, porque ele trabalhou no São Paulo na época da pandemia, que não tinha arquibancada. Ele não dirigiu o São Paulo em nenhum jogo. Estádio vazio. Aquele barulho de torcida de mentira. Em nenhum jogo, exato. Em nenhum jogo ele dirigiu o São Paulo com torcida. E então, é mais difícil. Vai ser a primeira vez. É mais difícil, hein, Xará e Michele? É mais difícil você estimular o seu time sem torcida. É mais difícil. Ainda mais o São Paulo. E ele conseguiu fazer isso conquistando o título. Ainda mais o São Paulo que tá lotando o estádio. Bem colocado por vocês aqui no Gazeta Esportiva. Vai ser um encontro de milhões, né? Um encontro de gratidão também pelo título do Paulista. Isso aí, entre tricolores, falando um pouquinho sobre Luiz Gustavo, né? Tá afastado aí desde o dia 5 de abril, né? O meio-campista aí, que ele trata um tromboembolismo pulmonar, continua sob os cuidados médicos, mas voltou ontem a correr na beira do gramado, a fazer algumas atividades físicas, e ele está aí chegando próximo
a voltar a atuar aí como um jogador profissional. Isso mesmo, né? Ele diagnosticado aí no dia 5 de abril, como eu disse, com esse problema aí no pulmão. O volante Luiz Gustavo esteve nessa terça-feira, né, no CT da Barra Funda para iniciar um trabalho de recondicionamento físico no São Paulo. Ele foi afastado de todas e qualquer atividade física há 2 meses que ele não faz nenhuma atividade física. Ele vive a expectativa de retornar sua carreira agora no segundo semestre após a Copa do Mundo de Clubes. O jogador que em julho completará, e o mês que vem ele vai fazer 38 anos e tem contrato até o final deste ano com o tricolor paulista. É uma boa notícia, né? Um jogador que ele veio, jogou bem, fez muito bem a função dele ali de volante. É uma pena que ele teve esse problema aí, né? Esse problema de saúde, mas o importante é que ele está retornando às atividades e quem sabe ele consiga ainda jogar aí esse segundo semestre pelo São Paulo, beleza? Então fica aí a notícia do retorno de Luiz Gustavo ao trabalho aí, tentando se recondicionar para entrar no ritmo agora na volta do Campeonato Brasileiro e das Copas, certo? Miller sempre tem comentários aí bem polêmicos, né? Comentarista Miller, ex-jogador do nosso São Paulo, muito bom de bola, craque de bola. Ele comemora a saída de Zubeldia do São Paulo. O ex-jogador e comentarista Miller celebrou publicamente a demissão do técnico Luiz Zubeldia do São Paulo, destacando que o treinador argentino nunca representou a verdadeira identidade do clube. Miller classificou o futebol apresentado pelo time sob o comando de Zubeldia como sem alma, sem intensidade e considerou o estilo do treinador excessivamente defensivo e distante da grandeza histórica do tricolor. Então, o Miller sempre falou muito, né? Ele foi muito ríspido sempre com o trabalho do Zubeldia. E ele comemorou a saída aí do treinador, né? Pois é, não estava dando mais liga, né? O treinador não estava conseguindo extrair ali o máximo dos jogadores. O time vinha aí de 3 derrotas, perdeu alguns pontos, principalmente no Brasileiro aí, pontos que não poderiam perder contra Mirassol, Sport. Então minou um pouco o trabalho do treinador e ele nunca teve ali um período bom, né? Assim, um período de paz. Sempre ele estava naquela gangorra, ou céu ou inferno, o tempo todo, muita pressão em cima do trabalho e realmente ele não conseguiu fazer algo muito bom aí com o nosso tricolor. Fora que também ele não dava oportunidade para os garotos da base. Eu acho que foi uma decisão acertada, assim como o Miller, eu comemorei sim a saída do treinador Zubeldia, né? Apesar que eu acho que também o Crespo não era o nome ideal, mas é o que está disponível no mercado e é o que o nosso clube pode pagar. Espero que ele consiga dar um jeito aí no nosso São Paulo. E falando também sobre uma contratação, né? São Paulo ele faz uma proposta oficial para um atacante do Sporting de Portugal, afirma aí o jornalista, tá? Quem é esse atacante? O atacante está sendo disputado por alguns times brasileiros, é o atacante Biel, né? Ex-Bahia e atualmente está no Sport. Está no centro de uma disputa envolvendo 4 grandes clubes brasileiros: Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco. Os 4 times aí enviaram propostas praticamente idênticas, todas por empréstimo até o final de 2026. Todos os clubes já apresentaram a proposta oficial para contar com um jogador por empréstimo, aguardando agora uma resposta do clube português sobre o futuro do atleta. Informou o repórter aí, André Hernan, que tem muito conhecimento do nosso tricolor, tá bom? Situação aí do atacante, ele foi contratado em 2025, no início do ano, em uma negociação que envolveu 8 milhões de euros fixos, além de outros 2 milhões de euros em metas, tornando-se a maior venda da história do Bahia. Entretanto, o atacante de 24 anos teve poucas oportunidades no clube português, participando de apenas 7 jogos oficiais até o momento. Então, é um jogador que está encostado lá no Sport, jogou muito bem no Bahia, jogou também no Fluminense. Vamos ver, né, se dá certo. É um atacante, eu acho que a gente não precisa no momento, vai ofuscar aí os meninos da base, como Lucas Ferreira, o Henrique Carmo. Temos bons atacantes aí vindo da base. Beleza? Deixa a sua opinião sobre esses assuntos que a gente comentou hoje. E por hoje era essas as notícias. Uma excelente quarta-feira para você. Um grande abraço e até mais.